Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Continuando nossa série Três Tipos de Cristãos, vamos conhecer hoje os fracos. Quem são, como identificá-los e como ajudá-los. Fique comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse link para abençoar outras pessoas. Já temos aqui no canal sobre os insubmissos e desanimados. E agora, fechando, vamos conhecer os fracos. Esses três grupos de cristãos, eles estão em todas as igrejas. Pastor Josué Martins escreveu este livro, o livro Que Igreja é Essa? É um livro de autoria do pastor Josué Martins, presidente da Missão Avante, meu discipulador, e ele fala nesse livro, na página 117 a 120, sobre os três grupos de cristãos que estão em todas as igrejas. O texto base, 1 Tessalonicenses 5,14, e o terceiro grupo hoje, os fracos. Os fracos parece ser fraqueza moral, pelo que nós vemos no texto, tendo em vista que Paulo usa essa mesma palavra em outros textos para se referir à fraqueza moral. Por exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 6. Nós podemos examinar esse texto. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa fraqueza, ela é uma fraqueza moral, porque pecado aqui tem a ver com pecado de ordem moral. O adjetivo aqui é astenones, para fracos. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. A ideia do termo fraco aqui é sem força, enfermo, débil, aponta para a fraqueza moral, o que nos afasta de Deus, porque são pecados de ordem morais. Essa fraqueza também diz respeito à dificuldade para cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos estar atento a isso. Os fracos, eles têm essa dificuldade de cumprir a vontade de Deus. E nós podemos olhar Romanos 4, versículo 19, Paulo usa essa mesma palavra lá no grego. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Esse texto fala da promessa de Deus a Abraão, sendo ele já enfraquecido na fé. Então, mesmo com a fé enfraquecida, ainda débil, Deus a si mesmo honrou Abraão porque ele mostrou um pouquinho de fé e ele foi chamado pai da fé. Outra palavra, essa mesma palavra aparece em Romanos 8:3 também. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma, doente, débil, fraca, né? Pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de homem. Então, esse termo fraco, doente, ele também aparece nesses textos aqui. Uma outra questão, como ajudar esse grupo de irmãos fracos, que são os fracos moralmente? Geralmente estão envolvidos em pecados na área sexual, provavelmente. Paulo diz que eles precisam ser amparados. Não será um trabalho fácil, talvez mais que uma pessoa precisa ajudar espiritualmente esses irmãos fracos na fé. E a gente precisa entender que esses fracos estão em grande quantidade na igreja, uma vez que a igreja vive um período de frouxidão moral por causa da apostasia e por causa do liberalismo. A ideia do verbo amparar ou sustentar, eu prefiro sustentar, dá uma ideia mais real, mais centrada no que a palavra no grego quer dizer, é ficar perto, próximo, fielmente ligado a essa pessoa. É não desgrudar dela até que ela seja restaurada. Mas há um detalhe, esse fraco precisa reconhecer sua fraqueza e ele precisa pedir ajuda. Não adianta querer ajudar uma pessoa que está em pecado, mas que não reconhece os seus erros e não quer fazer mudanças. Não invista em tais pessoas. Para que isso aconteça, nós vamos precisar de um grande número de pessoas restauradas, equipadas e cheias do Espírito para ajudar esse grupo dos fracos que já aparece em 1 Tessalonicenses 5,14. E aí, queridos, não há tempo a perder. Isso só será possível, a restauração desse grupo só será possível se nós ganharmos consciência de que nós precisamos ser restaurados para restaurar outros.
Sem essa consciência, a igreja não passará pela mudança que precisa. E, na minha opinião, o que nós precisamos é de um reavivamento. Precisamos voltar às origens da palavra, à santidade, à busca do Espírito Santo, ser cheio dele, para que possamos, então, ver muitos discipuladores restaurando outros. Paulo termina 1 Tessalonicenses 5,14 com a seguinte frase: e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. A palavra longânimo aí é macrotúmel, é paciência para com aqueles que ainda se tornarão fortes no Senhor. Precisa de muita paciência, macrotúmia, paciência para com pessoas difíceis. Alguns desses irmãos, bem restaurados, os insubmissos, os desanimados e os fracos, os três grupos, poderão se tornar, alguns desses irmãos, líderes fortes, equipados para toda boa obra, se eles forem bem restaurados, conforme Lucas 6,40, que diz: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem restaurado, catartizo, é o verbo aí para restaurar, será como seu mestre. Se nós buscarmos a visão do discipulado bíblico e chegarmos próximo dessas pessoas que querem ajuda, nós vamos ver um grande exército levantando para ver uma igreja forte, saudável e unida. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que muitos outros sejam abençoados com esta palavra. Espero ter encorajado você e que você fique firme e faça discípulos para a glória de Deus. Um forte abraço. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo segunda-feira, se Deus assim permitir. Até lá, forte abraço, um bom final de semana.